Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando, de fato, ele não o teria ressuscitado. Se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão em um teatro. O palco está escuro, as cortinas fechadas. De repente, um feixe de luz corta a escuridão, iluminando uma única figura no centro do palco. Esta luz representa a verdade central de nossa fé, o fato que muda tudo, a ressurreição de Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje, São Paulo nos confronta com uma questão crucial. Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Paulo está abordando um problema sério na igreja de Corinto, onde alguns estavam negando a possibilidade da ressurreição. Pensem na audácia dessa afirmação de Paulo. Ele está essencialmente dizendo: se vocês negam a ressurreição, vocês negam o próprio coração do Evangelho. É como se ele estivesse perguntando: vocês realmente entenderam o que estão dizendo? Paulo então nos leva por uma jornada lógica, mostrando as implicações devastadoras se a ressurreição não fosse verdadeira. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Deixem essa ideia afundar por um momento. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que acreditamos, tudo pelo que vivemos como cristãos, seria uma ilusão. Seria como construir uma casa inteira sobre areia movediça. Paulo não está exagerando quando diz que sem a ressurreição, nossa fé seria vã. Mas ele não para por aí. Paulo vai além, dizendo: se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Que declaração poderosa! Se nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida terrena, se não há esperança além da morte, então todo o nosso sofrimento, todo o nosso sacrifício por Cristo seria em vão. No entanto, Paulo não nos dice neste estado de desespero. Com uma voz triunfante, ele declara: mas, na realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Esta é a luz que ilumina todo o palco, a verdade que muda tudo. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos. É a garantia de nossa própria ressurreição futura. É a prova de que a morte não tem a última palavra,
que o pecado foi verdadeiramente derrotado, que há esperança além desta vida terrena. Agora, voltemos nossa atenção para o Evangelho. Lucas nos apresenta uma cena aparentemente comum. Jesus viajando de cidade em cidade, pregando e anunciando o reino de Deus. Mas há algo extraordinário nesta cena. Lucas menciona especificamente que Jesus estava acompanhado não apenas pelos 12 apóstolos, mas também por algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Lucas menciona 3 dessas mulheres pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. Estas mulheres, junto com muitas outras, estavam ajudando a sustentar Jesus e seus discípulos com seus próprios recursos. Isto é revolucionário. Em uma cultura onde as mulheres eram muitas vezes marginalizadas e silenciadas, Jesus as inclui em seu ministério. Ele as valoriza, as cura, e permite que elas desempenhem um papel crucial em sua missão. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Estas mulheres são testemunhas vivas da ressurreição de que Paulo fala. Elas experimentaram uma ressurreição pessoal, de doença para a saúde, de opressão espiritual para a liberdade. Sua devoção a Jesus, sua disposição em usar seus recursos para apoiar seu ministério, é uma resposta ao poder transformador que experimentaram em suas próprias vidas. Então, como podemos unir estas duas leituras? Como a verdade da ressurreição se manifesta em nossas vidas diárias? Primeiro, somos chamados a viver como pessoas da ressurreição. Assim como as mulheres no Evangelho, devemos permitir que o poder transformador de Cristo mude não apenas nossas crenças, mas nossas ações. Nossa fé na ressurreição deve se manifestar em vidas de serviço, generosidade e amor. Segundo, somos desafiados a enfrentar nossas próprias negações da ressurreição. Talvez não neguemos verbalmente a ressurreição como alguns coríntios, mas quantas vezes vivemos como se a morte tivesse a última palavra? Quantas vezes nos comportamos como se esta vida terrena fosse tudo o que há? Terceiro, somos convidados a ver a ressurreição não apenas como um evento futuro, mas como uma realidade presente. A mesma poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós hoje, para nos libertar do pecado, para curar nossas feridas, para nos dar esperança em meio ao desespero. Quarto, somos chamados a ser testemunhas da ressurreição, assim como as mulheres no Evangelho. Nossa vida transformada deve ser um testemunho vivo do poder de Cristo. Nossas palavras e acos devem apontar para a realidade de ressurreição. Finalmente, somos desafiados a viver com uma perspectiva eterna. Como Paulo diz, nossa esperança em Cristo não é apenas para esta vida. Vivemos à luz da eternidade, sabendo que o que fazemos aqui e agora tem implicações eternas. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a renovar nossa fé na ressurreição. Não como um conceito abstrato ou uma esperança vaga para o futuro, mas como uma realidade poderosa que transforma nossa vida aqui e agora. Imaginem como seria se vivêssemos plenamente nesta realidade da ressurreição. Se em cada desafio, cada dor, cada momento de desespero, nos lembrássemos que a morte foi derrotada, que o túmulo está vazio, que Cristo vive e reina. Que possamos, como as mulheres no Evangelho, responder ao poder transformador de Cristo com devoção e serviço. Que possamos, como Paulo, proclamar corajosamente a verdade da ressurreição, mesmo quando o mundo ao nosso redor a nega. E que possamos viver cada dia na luz da eternidade, sabendo que nossa esperança em Cristo não é em vão. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que transbordeis de esperança pela força do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.